Gravação, testando, 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 testando. Testando gravação, entrevista, depoimento, Paulo Leminski, 8h49, dia 11 de outubro de 82. Tem a boca lá dentro. Então vamos começar a entrevista. Você contando a entrevista, tá bom, depois a gente faz as perguntas convencionais. Porque é importante essa situação onde nasceu, tá? Pra mim, pelo menos, mandar pra visão, pô. Não, tem que fazer um... Então é o seguinte, eu fui lá pra São Paulo. Como é que nasceu? Como é que começou a história? Eu sei lá, começou a história com essa coisa de música popular, que daí começaram a prestar atenção em mim. Daí isto fez uma reunião lá sobre não sei o que de vanguarda, e daí me chamaram, daí eu chego lá, mas eu cheguei assim, imbuído, cara, assim, dos melhores propósitos, assim, bem preparado. Eu cheguei com mísseis balísticos intercontinentais, ISO-7, não sei o que. Eu digo, porra, deve ter, porque São Paulo pra mim tem aquele prestígio e tal, porque eu conheço círculos de gente em São Paulo e sei qual é a barra de São Paulo. Daí eu chego lá, daí sento numa mesa, cara. Assim, numa mesa, tinha um starlet da Globo, sabe, que começou assim, daí não sei quem lá, aquele cara que fez Jânio em 24 quadros, o Gal, um cara legal, tudo bem, já conhecia ele de outros carnavais e não sei o que, uma outra guria e tal, que parecia mais modelo de revistinha de sacanagem, daí não sei quem, mais um garotinho bonitinho que fazia assim, sempre com a mão e tal. Por daí estava o Arrigo Barnabé, daí eu sentei já do lado do Arrigo, que é amigo meu, Londrina e Curitiba, sabe como é que é? Richa e Saul Raiz, né, que é o pleito agora. É. Então daí a gente sentou do lado e daí a gente ficou assim, já fez aquela comunidade de cotovelo ali, né? Porra, daí começou um festival de besteira. Sabe, desde assim, então, nós estávamos lá para discutir assim, os caminhos da nova arte brasileira nos anos 80 em direção ao ano 2000. Porra, isso é uma barra pesada, sabe como é que é? Vamos discutir assim tudo. Daí passa-se a palavra para uma daquelas starlets e ela começa. Bem, é o seguinte, sabe, eu comecei como modelo fotográfico, mas daí quando eu fui contratado para trabalhar numa novela das 6, porque vocês sabem, existe um certo preconceito contra o consumo, mas eu acho que, porra, eu comecei a me putear, digo, porra, eu não saí de Curitiba, tive que largar o trabalho na Múltipla um dia, largar minha mulher, fui sozinho, viajei de avião, que já é um troço que me deixa nervoso. Daí eu desço em São Paulo, pá, chovendo, daí eu chego lá para ouvir uma idiota dessas, porque você vai falar uma bobagem dessa. Daí eu comecei a me putear, daí passou pro outro lá também, assim, tinha uma coisa, deu uma bobajada, tinha que aguentar 30 minutos de bobajada, de repente eu perdi a paciência. Eu perdi a paciência, assim, que nem um italiano, sabe, assim, de bar, que nem um italiano de bar de periferia, ele vai, merda, não é nada disso. Levantei e bati a mão no balcão, assim, na mesa, e fui buscar mais uma birita lá no balcão. E daí já comecei a tumultuar. Era na redação da Isto, e daí, não era no Otom Hotel, eles contrataram todo o salão de conferência. Cara, tinha estenografia, gravação, diabo, foi uma coisa com grande aparato. Não como a nossa. Não, é lógico. E você sabe que eu, como bom mafioso, eu não iria sozinho. Tinha, assim, 5 da minha patota atrás. Tinha o Regis, os outros caras que também estavam tumultuando no durante. E que eram amigos do Arrigo. Então, ficou uma cunha, uma espécie de célula cancerosa, assim, destruindo, sabe? Aquela... Uma hora a guria me pegou pela mão, assim, ela mesmo me puxou no canto, assim, isso aqui não é um happening. Eu tô aqui trabalhando, você tá fodendo no meu trabalho. Eu digo, tá bom, eu vou voltar lá. Mas me deixou as marcas da unha na mão. Eu voltei. Quantas horas de gravação? 4 horas, quase. 4 horas de gravação e estenografia. E nunca fui estenografado em toda a minha vida. O negócio foi o seguinte, que colocaram. Aí eles resolveram me fuder, eles assim eles me tomaram, porque eu fui o cara que... Tanto que, porra, o cara botaram o vazio da minha figura, dizendo Leminski que tinha se refugiado. Mas o cara como diz o Mick Jagger, o que interessa o que estão dizendo de mim na página 46 se eu estou na capa? Jagger tem essa frase é uma frase incrível. Não interessa se estão chamando de não sei o que, disso, daquilo. Porra, tá lá, eles tiveram que registrar. Eu fiz uma intervenção, um happening, uma performance, uma coisa que é banal, inclusive, em qualquer Bienal hoje, né? Sabe, mas daí a guria pensou que eu ia ficar que nem um professor da USP PUC, assim. Não, sim, sob um ponto de vista cultural. Eu sou acostumado. Não vou fazer nada. Posso até fazer isso se eu tiver bem careta, mas se eu tiver muito louco, faço outra coisa. E eu assumo essas duas coisas, sabe o que é? É que nem a frequência que se pega na rádio de uma pessoa, assim, você está desde o mais baixo, de repente está no mais alto, e daí? Você é isso, você consiste nessa faixa de onda, né? Nessa, assim, uma vibração. Às vezes tá mais. Nesse programa, por exemplo, aí que saiu do Canal 6, do Babi aí, eu tava, a Alice disse assim pra mim, pô, mas você parecia que tava até entediado. Eu disse, eu tava ligeiramente entediado.
Sabe, eu não estava altamente Você não viu o programa, estimulado. foi lamentável. Eu não estava estimulado. A sessão dele, Os do papos, Jamil. dava uns papos assim, pintava. Eu e o Jamil meio que conversávamos, ele lá, eu aqui. Daí o Vinholes começava, deu o Rafael Greca Sabe aqui. por que não teve- E o Jamil ficava com a cara entediada, ele ficava com a cara. Sabe, a gente morreu de Não teve tédio. edições, não teve edição. Sabe, Tanto nada era provocava, assim, Era coisa de sabe? pôr uma fita inteira, não era, então não teve edição. Agora, eu acho que essa ideia de você foi boa, contando a história da entrevista. Foi isso, rapaz. Olha, eu tô te contando assim, contando pra vocês de amigo pra amigo. Você falou Foi uma frase assim que foi. qualquer bar de Curitiba tinha uma conversa Não, mais eu engraçada. disse, de repente eu levantei assim, qualquer bar de Curitiba, numa sexta-feira, às 9 horas da noite, tem um nível mais alto do que essa mesa. E tinha Arrigo Barnabé na mesa. E tinha o Cacaso lá, também não gosto muito de Cacaso. Antônio Carlos Brito e tal. Sim. Até me dou com ele pessoalmente, mas acho assim, poeticamente, meia boca, não curto mesmo. Não curto nem como letrista, porque eu já estou jogando em 2 campos, né? Nem como letrista e nem enquanto poeta escrito. Né? Sabe, nossa. Bom, então vamos voltar agora. Bom, Paulo, agora eu vou voltar. Tem Arrigo, e Arrigo, por isso eu esqueci de falar de Arrigo. Eu falei de Pellegrini e tal, porque nessa troça dessa entrevista do Canal 6 lá, eu que levantei a coisa de que de repente Paraná não era Curitiba, sabe? Então, mas eu fiz uma espécie de maldade. Eu sabia isso desde o começo e eu deixei a bola correr. Deixei a bola correr e todo mundo, pá. De repente a coisa estava todo mundo assim, Jamil, todo mundo lavando de Curitiba. Você pera um pouquinho, o convite era cultura paranaense. O problema é o seguinte, se a gente pensar em termos de Paraná mesmo, de repente entrou um problema de Paraná. Sabe, tem o Pellegrini, por exemplo, que é o escritor, assim, jovem, assim, o contista da nova geração, o mais talentoso e o melhor, o mais bem lançado em termos nacionais, em termos de viabilidade. E eu estou, assim, em excelentes relações de amizade com o Pellegrini já há muito tempo. A gente tinha uma diferença, mas acabaram, eram umas bobagens, eram uns problemas de ego, assim, sabe? Problema rixa, Saúl, assim, Curitiba, não sei o quê. Sabe, bobagem assim, norte do Paraná versus. Mas é uma besteira, sabe como é que é? E hoje eu estou curtindo, sabe? Estou curtindo mesmo. E o Pellegrini está me curtindo. Ele vem aqui para Curitiba, fica aqui, eu vou para Londrina, fica na casa dele. É uma coisa assim que há 8 anos eu acharia assim impensável. Sabe, a gente tinha uma hostilidade assim besta, que não era nada, era uma espécie de o avesso do afeto que nós temos hoje. Como é que é? Não tinha nada que ver, era uma bobagem aquilo. Paulo. Desculpa, eu já... Não, tudo bem. Não, é bom isso. Não, vai à vontade. Mas é o seguinte, Paulo, eu também eu dei o título assim de você o polaco bem sucedido. Eu não sou polaco, eu sou mestiço. Vamos situar assim a tua origem. Você diga o local, data de nascimento e localize-se o teu universo, a tua formação, coisa. Isso é importante para mim, a biografia, e é importante para os outros leitores também saberem, meu amigo. Olha, é o seguinte. Você é Paulo Liminski, nasceu onde? Eu me chamo Paulo Liminski Filho. Eu sou filho do tenente Paulo Liminski, já falecido, que era polaco de Colônia, da área da Lapa, e a minha mãe, também já falecida, chamava-se Áurea Pereira Mendes. E por parte da minha mãe, eu sou primo do Lápis, do Palmilor Ferreira, sou primo do Ivo Branco, do Valtel Branco, que são filhos do Ismael, meu tio Ismael. Então a coisa musical para mim vem do lado da minha mãe, ele que é do lado preto da minha mãe. Eles tinham um bando, o tio Ismael tinha, ele era tenente. A família toda era música? Toda a família é música. E tinha o outro lado que era o tio Gonçalo, que tinha o Boia. Eu, na minha família, eu tenho mais violonistas por metro quadrado do que em qualquer família. Todos os meus primos, na minha família, assim, eu junto assim, em festa de fim de ano e tal, tem 16 pessoas que tocam violão. E deles, o que realmente chegou assim, o mais alto nessa coisa é o Valtel. O Valtel Branco, que hoje é arranjador e maestro da Rede Globo. Ele é assim uma espécie de orgulho da família, sabe, do lado da minha mãe. Ele é maestro formado, cara. Pô, toca Bach, Vivaldi. Não. Ele é maestro, mas ele é arranjador e a transa dele, ele é virtuoso de violão. Ele deu aqui na Biblioteca Pública, nos anos 60, um pouco, ele vinha pra cá, agora há pouco ele vem pra cá. Eu tenho estado muito com ele no Rio. Pois é. E que dia que você nasceu, Paulo? 24 de agosto de 44. Eu sou de Virgem e no signo chinês eu sou do ano do macaco. E me diz uma coisa. Um virginiano do ano do macaco. Um virginiano do macaco. Virginiano do ano do macaco, conforme o horóscopo, a astrologia chinesa. Não é astrologia chinesa, os chineses dizem assim, tem aquela música The Year of the Cat, sabe que é bonita, uma música americana, o ano do gato, porque para eles os anos assim, são do bicho, né? O ano do rato, o ano não sei o quê. De que bairro que você é? Eu sou do Portão. Portão?
portão, eu sou curitibano mesmo. Mas fala de tua infância, como é que foi, qual era a influência, porque, afinal, um filho de classe média, menos até, o teu pai era até oficial do exército, né? Não, mas ele terminou o oficial, mas ele não era oficial. Eu, na realidade, na minha vida, eu fui filho de um sargento, durante anos e anos, meu pai foi sargento. Que ele era militar do exército, mas daí ele só pegou o começo do oficialato quando ele estava com quase 60 anos, sabe o que é? Ele não é oficial de academia militar. Tanto que eu, na minha vida, eu era destinado a ser o cara que ia para a academia de agulhas negras. E eu era. Desde pequeno, a minha família pensou... meu pai queria que eu fosse militar, meu pai era militar. O pai da minha mãe era capitão, meu pai era um tenente que casou com a filha do capitão. Só que meu pai era polaco, sabe? E a minha mãe era tipo brasileiro, assim, tipo, como é que eu vou dizer, Gilberto Freire, digamos assim, o negro, índio, aquela composição clássica brasileira, assim, de litoral. Tem de negro, índio e português e tal. Mas a tua infância de guri, tu era um guri que jogava... Era o primeiro aluno da turma? Não, o caso é o seguinte, a minha infância de guri é muito importante, porque na minha infância eu fui Catarina. Eu sou Catarina até hoje, eu adoro Santa Catarina, gosto muito de Catarina. Ora, mas eu fui no interior lá, além de Rio Negro e Mafra, no quilômetro 34 da estrada que tinha lá, e tinha um quartel que guardava aquela estrada aqui em direção a Lages e Curitibanos, que é uma estrada estratégica em relação ao nosso inimigo potencial, que é a Argentina, né? Tomara que nunca nos ataque, porque... Mas era aquele dragão. E o meu pai era o comandante daquela praça que cuidava do quilômetro 34, onde tinha um quartel com depósito e tal. E o senhor tinha quantos anos nessa época? Eu era um guri, assim, de 5, 6 anos. Eu me criei lá no interior do mato mesmo. Quer dizer que você é quase um catarinense, mais um catarino, não, certo? Eu sou mais ou menos catarina. A minha infância toda é no interior de Santa Catarina, não Santa Catarina do litoral. Santa Catarina de dentro, do matão. Do matão. Segundo Planalto. Que é Itaiópolis, foi por ali que eu me criei. Itaiópolis? O Ailton Moreira é de Itaiópolis. Então são dois. Eu me criei em Itaiópolis. Mas eu fiz uma pergunta, eu refaço. Você era daqueles alunos que na primeira escola você levava maçã para a professora, era o melhor aluno da turma? Não, eu não levava maçã para a professora. Como é que era? Eu levava bombas, mas eu sempre fui o primeiro aluno da turma. Eu tenho até hoje, eu carrego pela minha vida inteira, o vício de ser primeiro aluno da turma. A Alice, que é a minha psiquiatra... Não, eu fazia qualquer força que você faz. Pode respirar, para você levantar, para pegar ali, pegar uma coisa. Não. Alice é teu psiquiatra? Claro. De que forma, Paulo? A Alice é a mulher, ela é o outro meu, né? Ela é o eu mulher, assim. Eu achei o meu eu mulher. Volta à tua infância, que é importante. Como é que foi essa tua descoberta do mundo, das coisas, da cultura e tal? O caso é o seguinte, o meu pai... Você lá no interior? Essa tua deglutição de livro até hoje, de texto, de qualquer tipo de escrito na tua família? Meu pai era ele era militar, ele era polaco, de colônia, e era o único militar de uma família de nove irmãos. Um deles foi vereador em Londrina, parece que tem uma rua em Londrina com o nome dele, chamava-se Stanislau Leminski. Mas o meu pai era uma figura, como é que eu vou dizer... Em termos assim intelectuais, em termos de pensamento, ele era uma figura excepcional. Eu conheci também. Você conheceu. Ele era um milico, ele tinha todas aquelas limitações da cabeça do milico, mas uma coisa, ele me ensinou, por exemplo, o amor de Euclides da Cunha, que eu cultivo até hoje. Eu sou um especialista em Euclides, né? Depois, outra coisa, apesar de ser um cara de esquerda, através do meu pai, eu aprendi a admirar algumas coisas no exército brasileiro. Por exemplo, até hoje eu tenho uma espécie de paixão por assuntos militares. Eu sou um verdadeiro especialista, depois que uma professor de história, um cursinho, eu sou um verdadeiro especialista em questões militares. Se me pedirem, por exemplo, para eu mostrar para vocês aqui na mesa, num papel, por exemplo, os planos de qualquer batalha, assim, desde Aníbal, entende? Nas guerras púnicas até uma batalha da Eisenhower na Segunda Guerra Mundial, eu reproduzo para vocês em termos estratégicos, de movimento de tropa e tal. Eu tenho Clausewitz, entende? Aquele da guerra de Clausewitz é um dos meus livros de cabeceira. Eu tenho uma verdadeira fascinação por militar, exército e tal. Mas esse Clausewitz, depois lá para Clausewitz. K-L, você é um alemão, você está perguntando para um polaco como é que se escreve Clausewitz. Mas é meio alemão e meio polaco, você tem razão. Então, Clausewitz, agora, W-I-T-Z. Uma cruza de polaco alemão mesmo. Bom,
Aí de Santa Catarina, quer dizer, o teu pai veio pra cá em que ano, aproximadamente, sei com que idade? Começou a Você estudar em veio Santa pra cá? Catarina, então, lá que esteve No primário lá, nessa escola, nesse lugar, então, que é em Itaiópolis, né? Você era dedicado, Eu destinado... era guri de Cetra, cara, eu era assim fudido. Eu atravessava rio, nadava, passava o dia inteiro no meio do mato. Minha mãe começava a gritar no fim da tarde pra me chamar. Eu tava perdido, tinha saibreira e não sei o quê. Toda aquela loucura, toda de Você caçar era uma sabiá, chegar. sabe? Tem alguma Sabe, eu cicatriz, tinha arame farpado no corpo? toda aquela síndrome assim do piá, vamos usar a palavra piá, né? Um nome bem do sul, assim. Piá do sul, mas um piá como realmente um piá de hoje não conhece. Eu conheci uma vida que essa piazada da cidade não conhece. Não conhece mesmo. Eu até hoje, sabe, eu olho para uma planta, eu distingo o nome de uma planta, do passarinho, do vídeo, um troço, porra, colega. Mas É uma coisa meio indígena, tá? Um treco. você era para ser... De roubar ovos de passarinho, né, do ninho? Tudo essa filhotinho, coisa, né? tudo. Você era para ser... ir para Agulhas Negras, acabou indo para um convento jesuíta. Isso foi logo na Jesuíta infância? não, convento beneditino. Mas isso foi com quantos anos? Aonde que entra? Não, daí já é outra coisa. Daí a gente já tinha voltado para... Tinha vindo para Curitiba quando meu pai passou para a reserva. E daí eu fui estudar no colégio dos maristas ali do... Santa Maria? Não é o Santa Maria, o outro ali do internato paranaense, lá na DC do seminário, ali aquele, né? E daí, de repente, com 12 ou 13 anos, eu achei que eu entrei numa de ser monge. Eu nunca quis ser padre nem nada. Isso eu acho muito vulgar. Eu queria ser monge. Eu fui ser monge no mosteiro de São Bento de São Paulo. E fui oblato lá, mais ou menos dos 12 anos até quase 14 e tal. Eu fui monge beneditino. Foi onde, inclusive, eu me tornei músico, porque eu sou um cara que, inclusive, o lance de canto gregoriano é um troço que eu saco, é um dos vícios que eu cultivo até agora. Por isso que a grande força da minha música, por exemplo, é a linha melódica, porque o canto gregoriano não tem ritmo nem cadência, ele só tem melodia. É a única música que eu jamais estudei. Depois violão, que eu comecei a transar no final dos anos 60, 67, 68, que eu comecei a cutucar, aprender, isso é lá menor, isso não sei o quê. E daí eu peguei um fanatismo nos anos 70, assim mais ou menos de 70 até 78, eu treinava violão assim 4, 5 horas por dia. Sabe, a minha mão esquerda é uma mão esquerda fodida. Sabe, em termos de violão, assim, eu digo, isso aqui é não sei o que, é sétima maior, isso aqui, daí você passou para menor, da cá do ré menor. É um treco que, sabe... Pera um pouco, você aprendeu a tocar violão agora, que a última vez que eu via você tocar violão, você brincava no violão. Então você... E você acha que Caetano me gravou, pegou exatamente a melodia, tal como eu a canto e eu a toco, que o Paulinho Boca de Cantor cantou Seu Vercel agora, que a Cor do Som, por exemplo, pegou Mudança de Estação exatamente porque eu não sei música e nem sei tocar violão. O quê? Por telepatia. Mas quando que você começou a estudar violão, então? É por volta dos anos 70, 71. Eu comecei a pegar método, peguei cara. E aquela história, violão é uma coisa muito de enturmação. Sabe, você rouba um truque de um cara, porra, eu vou lá e fazer um som com o Marinho. E eu sou um bom aluno, sempre fui um bom aluno. Porra, olha como é que ele faz essa passagem desse sol para aquele. Daí no outro dia eu vou lá e papá. É isso aí, não tem outra coisa. Música não tem mistério. Todas as pessoas são músicas, porque falar é música. Se fazer uma pergunta e dizer assim, mas você vai? Isso aqui é um troço que dá para você registrar numa pauta musical. Então, assim, eu vou. Sabe, isso aqui também dá para você registrar musicalmente a diferença entre uma pergunta e uma resposta. Não, todo ser humano é músico. Eu acho que o planeta Terra é o planeta mais barulhento realmente do sistema solar da galáxia. A minha utopia particular é que um dia todos os seres humanos, todas as pessoas serão músicos. Para mim essa é a minha utopia privada. Sabe que ser músico é o ideal. Um dia todos os seres humanos não precisarão mais se preocupar com trabalho, luta de classes, não sei o que, problemas salariais, sindicais. Todos serão músicos. Todos se entregarão àquilo, sabe, que é a ideia dos anjos, entende? Que é uma ideia muito da ordem de São Bento, né? Que daí é aquela coisa desse cara canta. Então, lá no mosteiro, tinha aquelas aquelas linhas maravilhosas de canto gregoriano, porque nada, melodicamente, pode ser mais bonito que canto gregoriano. Você pode ganhar, assim, em termos de cadência, uma cadência mais legal, porque o canto gregoriano é meio assim, mole. Mas em linha melódica tem algumas coisas que tem um desenho louco. Olha, os monges da Idade Média, os monges beneditinos que compuseram esses cânticos, eles gostavam de acreditar na ficção seguinte, entende? De que esses eram os cânticos que eram cantados efetivamente no céu diante do Senhor.
sabe? E que alguns monges, entende, de repente, eram dotados de uma determinada graça momentânea e recebiam aquele. Então, o canto que você está cantando é um canto que está sendo cantado no céu. Porra, é uma coisa louquérrima, cara, uma coisa incrível, e que é a coisa que determinou toda a minha transa em termos de música. Eu não sou muito criativo, como é que eu vou dizer, de cadência, de ritmo e tal, mas em termos de melodia, em termos de melodia, eu vou dizer pra vocês, me acho uma melodia mais bonita do que a melodia de Seu Vercel, como o Paulinho Boca canta nisso aí. Sabe, você pega o LP do Djavan, você tira Açaí, você tira Samurai, você tira aquelas coisas que já foram gravadas, pega umas músicas chatas que você não sabe nem o que o cara... E bota Seu Vercel. Seu Vercel tem uma melodia exata, precisa, desenhada. Eu tenho a facilidade da melodia, eu tenho esse dom, sabe? Esse é o meu forte, sabe? O Caetano falou isso, o Moraes também falou isso. Por melódica, eu tenho essa facilidade, eu tenho uma inspiração melódica. Hoje a minha poesia, ela sai com uma melodia, ela sai cantada. E não é uma melodia assim, escolhendo. É uma melodia que, se for olhar musicalmente, Arrigo também acha e curte, embora o Arrigo trabalhe numa área muito, mas ele acha legal, ele curte quando ele vê. Porque eu acho que o trabalho que eu faço musicalmente é um trabalho bem feito. É um trabalho, sabe, não é o mais. Claro que o Arrigo faz um trabalho que tem 10 mil milhões de horas na minha frente, sabe, eu não sei nem um milésimo do... Mas a minha linha melódica ele para e fica olhando. Sabe, eu jogo uma música na parada de sucesso e Arrigo não joga. Não joga. Sabe, eu jogo mudança de estação. Se houve mudança de estação, ligar o rádio, liga todo mundo. Liga qualquer ambiente, no Brasil inteiro, cara. Mudança de estação, a melodia é minha. É precoce chegar nesse papo aí. Mas precoce, claro, tem alguns tipos de ejaculação. Não, peraí. Eu quero pegar duas coisas em você. Primeiro, baixando a bola pra terra, quando está começando. E qual a importância para você, por exemplo? Teu irmão, o Pedro, primeiro. Segundo, e qual foi, que era um violinista, inclusive, que eu me lembro, que tinha tocado violão bem melhor que você, já tinha uma formação musical melhor que você. Exatamente. Primeiro. E segundo, você nem se interessava por música. Segundo, eu falo historicamente. E segundo, qual foi a importância para você fazer o conjunto da chave, que pelo que eu conheço você, historicamente, de repente foi a primeira aproximação com grupos musicais. Essas são duas perguntas arqueologicamente exatas. É o seguinte, o Pedro foi realmente para mim um primeiro, como é que eu vou dizer... Foi a primeira vez que eu vi alguém fazer música na minha frente. Você sabe que o comum dos mortais e tal, ninguém sabe como é que você faz uma música, porque é um mistério, né? Como é que você faz um quadro, como é que você faz... Sabe, qualquer obra de arte é um mistério, né? Como é que se faz uma música? E o meu irmão, bem antes de mim, porque eu era muito letrado, eu tive um caminho assim, que eu fui de uma coisa assim da cultura de alta definição, uma cultura de extrema elite, sabe? Eu fui indo em direção a uma cultura pop e uma cultura... Você poderia, dentro desse raciocínio, explicar essa evolução tua, respondendo a pergunta dele, já que você falou, porque isso está... Para a gente poder entender, senão depois não dá entendimento nessa entrevista. Então você estava no São Bento, você vai chegar já lá. Mas você tinha uma formação, e aí eu falo que eu conheci você em 62, de todas as pessoas que eu conheço há mais tempo. Então, você tinha naquela época uma preocupação ainda, basicamente, pelo texto, pela palavra e a música. Você ia lá em casa, nós curtíamos muito. Você não era apaixonado por música, você gostava de música. Eu gostava de canto gregoriano, eu gostava de música clássica. Depois eu gostava, um cara que me influenciou muito musicalmente foi o Ivan da Costa. O Ivan, que era o cara assim que me apresentou jazz mais avançado, foi quando eu conheci no final dos anos 60, quer dizer, quem entendia de jazz nessa cidade era ele e o Ivan. Não, o Ivan ainda mais até. Mas o Ivan era aquele que sabia o time, sabe, o cara assim, qual é o time do Atlético, o cara assim, Oberdano, não sei o que, sabe, aquelas assim, qual é a composição da orquestra de não sei quem, o Ivan, mas ao mesmo tempo ele me apresentou assim, free jazz, ele me apresentou Coltrane, ele me apresentou Ornette Coleman, ele me apresentou Sun Ra, ele me apresentou uma série de coisas que inclusive até nem progrediram daquela época. O Pharoah Sanders. Pharoah Sanders, isso aí. E aqueles caras depois do conjunto do Coltrane, que depois que o Coltrane morreu, cada um saiu para um lado, que era um cara, eram monstros, eram figuras incríveis. Foi ele que me apresentou, e aí veio. Daí eu comecei, eu cheguei na música popular devagar, sabe, com uma certa suspeição. Então eu me lembro que o primeiro desbunde que eu tive foi com o Jefferson Airplane. Um dia o Ivan chegou e disse assim, escuta só isso aqui, deve ser lá pelos idos de 68. E botou Jefferson Airplane, aquela Betting at Baxter, sabe aquela com a Grace Slick cantando. Eu fiquei louco. E daí foi mais não sei o que e tal. Daí eu fui
caindo, até Rolling Stones. Hoje eu sou uma pessoa completamente vulgar. Eu ouço Clara Nunes, eu ligo o rádio, me emociono com o Roberto Carlos. Sabe, eu tive uma espécie de uma descida, assim, sabe, para a música popular. Mas ao mesmo tempo, enquanto poeta, essa descida para mim foi uma subida. Porque eu descobri que é o lugar onde a poesia está viva. Cara, eu não levo a sério esses poetas que editam livros por aí. Isso não me interessa mais, cara. Eu vi a poesia realmente é de milhões, mas não quando você fala assim, a poesia está decadente. Decadente o quê? Pô, você chega na Wind, chega em qualquer lugar, você pega uma capa de disco e vê, você abre, cara, tem um monte de merda, mas, pô, de repente tem uma letra de Chico, tem uma letra de Vinícius e tal. Você não vai mais comprar poesia hoje no Guignone, você vai comprar poesia na Winds, na Brunetti, cara. É ali que tá, e aí é que eu me baratinei, entendeu? Mas não de um modo consciente. Tudo louco, como tudo acontece pra mim como um destino. E daí eu fui lá. Você levou tempo pra isso. Aí você e ele era o cara. Sempre pra mim, o Aramis foi o cara que era o gabarito da qualidade. Vamos voltar ao destino. Então, essa é a minha pergunta. Então, tudo bem. Então, o Pedro foi o primeiro que ter coisa. Que eu vi, porque o meu irmão tinha uma linha meio folk, meio Bob Dylan, assim, e coisa de música caipira brasileira. Ele tinha umas músicas e tal, uma época, mas naquela época eu estava assim, muito fascista, eu estava assim, muito elitista, em termos de cultura letrada e tal. Época de professor de cursinho. Não, eu não dava a mínima, achava, eu estava lendo Homero no original, cara, isso era da bola. E daí devagar, sabe, eu fui indo do Homero pro original, de repente para ver o lance do... Eu tinha um companheiro por nome Ferreirinho, mas lidava com boiada do rapazinho. Aí, sabe, chegar no Tião Parreira e Cadinho, sabe, chegar e de repente você descobrir que o Homero tá aqui, cara. Que o Homero é aquele ali, o Homero pode ser o Zé Rico e o... Milionário Zé Rico. Sabe, isso aí foi um... Mas não demorou muito também, nem foi doloroso o processo, porque eu acho que é uma coisa fácil. Sabe, e hoje, pra mim, tá isso. Pra mim tá isso. E a chave? A chave. Mas antes da chave, aqui em Curitiba tem uma outra coisa que pra mim é a coisa decisiva, que é uma pessoa fantástica, sabe, um dos maiores poetas que eu jamais conheci, que se chama Paulo Vítor, sabe, sem Paulo Vítor nada disso tinha acontecido. O Vítor foi o primeiro cara que me pegou e disse assim, ele já me conhecia assim, dirigindo e cantado, violão em casa, daí ele bolou o lance do mapa e tal, para juntar compositores locais e fazer um movimento, projetar, assim, juntar forças, tipo raio laser, né? Porque a luz tem uma dispersão assim, né? Daí o laser pega e faz assim, né? Então um momento laser, né? Digamos, o mapa foi um momento laser, né? Um momento assim de concentrar agora. Vamos juntar Tatara, vamos juntar todo mundo. Vamos lá. Aí o Vitor disse, papai estava me apresentando o projeto assim, e você vai abrir o programa. Eu digo, tudo bem e tal. Quem vai cantar? Público, né? Quem vai cantar? O Vitor disse, você vai cantar? Tu tá maluco. Sabe, eu cantava para amigos, assim, ele jamais tinha cantado em público, spotlight na cara, e dar o time certo, sabe, não tinha aí. O Vitor disse, não, você vai, vamos fazer uma série de ensaio. Foi o Vitor, realmente, o cara que... Depois, assim, debaixo, de repente, abria o mapa 1, abria eu cantando Luzes, a minha música chamada Luzes. Aliás, até tem um LP agora do Djavan chamado Luzes, eu me senti meio furado, filho da puta, eu já fiz isso, só que no plural, né? Era você e o Pedro, né? Eu não. Mas essa transa aí... Daí teve um programa do Paulo Vitor, mas daí era um treco que era do meu irmão e de um outro cara. Sabe, as coisas vão acontecendo devagarinho. Agora você falou um negócio meio engraçado. Por que o Arrigo Barnabé não coloca uma música na parada de sucesso da mesma forma que você coloca, com a tua linha melódica mais exata, mais precisa, digamos? Não, é mais bonito. Menos, o mais bonito. Mas daqui a pouco a gente discute o conceito de bonito. Não, é aí que eu queria chegar. Bonito seja assim. Não, é exatamente nisso que eu queria chegar. Como é que é o conceito de bonito e de bom? De repente ele é universal, ele é popular, ele é como para você chegar a esse tipo de conclusão? Se ele é melhor do que você e não coloca, então o que é bom? Fica meio furado, né? Não, ele sabe muito mais música do que eu. Agora, eu tenho uma veia, por exemplo, o caso é o seguinte, o Arrigo, ele é um híbrido, como o Egberto Gismonti. São algumas pessoas, por exemplo, que ficam numa espécie de terra de ninguém, entre a música erudita e a música popular.
Então, você conhece alguma canção memorável do Egberto Gismonti? Assobia alguma coisa do Egberto Gismonti? Ninguém sabe nada do Egberto Gismonti. Ele produz uma coisa numa área que fica assim, parece trilha de cinema, de novela. Um negócio, sabe, o caso seguinte, o meu negócio é hit parede, o meu negócio é essa. Eu sou uma pessoa reles, vulgar. Eu quero canção, eu quero Roberto Carlos, entendeu? É isso aí que eu quero. Eu quero o Sérgio Endrigo, sabe? Essa é sério. Sabe, eu não estou com... Não, vou fazer agora você quer isso um disco. Por uma realização pessoal ou por uma realização financeira? É uma pergunta De jornalística. jeito nenhum, sobre hipótese nenhuma. Tudo que for me acontecer em termos financeiros ou profissionais, eu não sei o que, vai ser uma decorrência. Eu estou fazendo essas coisas por um problema de expressão, porque eu sou um poeta. Sabe, a minha alma está se expressando dessa forma. Todas as outras coisas vieram atrás, eu nunca fui atrás de ninguém, eu nunca fui atrás de Caetano, nunca fui atrás de Moraes Moreira, nem nada. Aconteceu, sabe, a gente se juntava na casa do Elinho Pimentel, daí lá o violão, daí o Caetano dizia, legal essa música da Verdura, daí a segunda vez Caetano pintou, tem mais uma festa, hoje uma pronta e tudo, daí pintava o violão, daí o Caetano disse, eu vou gravar essa música, daí a outra vez ele gravou a música, quer dizer, eu nunca peguei uma fita pra ninguém, de pegar uma fita e dizer, olha, dá uma escutadinha aí, vê. Nunca fiz isso, não fiz com Caetano, não fiz com a Cor do Som, não fiz com Moraes e não fiz com o Paulinho Boca. É assim, sabe, se juntando com uma gente tá aqui, de repente, tem uma viola, pensa uma viola. Eu nunca fui atrás de ninguém, eu quero que esse dado conste. Eu fiquei, puta cara, não sei o que, adiantado, estava falando com um poeta escrito de vanguarda em São Paulo, né, que eu respeito muito, que é o Regis Bonvitino. Eu não sei o que, falou pra mim assim, não, porque eu não tô afim de ir atrás de... Eu não vou atrás de ninguém, meu amigo. Eu tô aqui em Curitiba, moro na Cruz do Pilarzinho, não pretendo sair de Curitiba, nasci, vou criar minhas filhas aqui, vou morrer aqui, sabe? Eu sou um cara irremediavelmente de Curitiba, gosto de Curitiba pra caralho, não tem nenhuma cidade brasileira que eu goste mais, sabe? O que é Curitiba pra você? Eu ia perguntar lá em cima, você responde... Curitiba pra mim é como um chinelo velho. Sabe, quando você bota um sapato novo, assim, ele aperta no pé, né? Daí quando você bota um sapato que você já tem, assim, 1 ano e meio, 2, assim, ele cai. É isso, velho. É por isso que você gosta de Curitiba, né? Juro, mas é como eu gostava do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, minha tia, meus amigos. Claro, isso pra mim, sabe, eu não tô afim de ir pra Nova York, enfrentar não sei o que. Não, vamos voltar pra trás, muita coisa. É um negócio de música que eu queria deixar pra depois, quando o cara não chegar. Mas você me perdoa, a ponderação aí não é um problema de música, é um problema assim mais até de história, né? Mas você talvez está passando por cima, entende? Eu conheço um pouco, não sei que é muito, bem pouco, aliás. Mas de repente você está passando por cima, por exemplo, de uma convivência que você teve com o livro, né? Da Chave, né? Aqueles meninos lá que tinham a cabeça abertíssima, assim, desde os anos 70, né? Pô, deixa eu te contar. Faz questão que eu responda essa pergunta agora? Não, faço questão. Não, isso é decorrido. Ele jamais vai perguntar. Eu vou dizer agora. Não, é uma pergunta que o senhor... Bom, agora pode dizer a verdade. Quem é que fez a cabeça? Não, dá licença, Ramiro, é que eu acho que... O Ramiro nunca se equivocou. Tudo que ele disse, sempre ele fica um puto na cara. Dá licença. Isso ele disse, pô, mas eu acho que você se errou historicamente aí, não é historicamente, cronologicamente, eu acho que o teu relacionamento com a Chave foi antes do Paulinho Vícola, do tempo lá do Paiol, do tempo lá do show. E também se você renega ou não, de repente, dar uma opinião, tudo bem, mas acho que você eu tem acho, que dar. pelo que eu conheço você, que eu acompanhei naquela época, eu acho que teve uma série a nível de abrir a cabeça, entende? Até para esse lado que você está colocando agora, esse lado bem popular. Isso, tá bem popular. Isso, de repente, é absolutamente em cima. De meados, não sei o que, de repente ainda pintou uma poloquice total na tua frente aí, entende? E esses meninos foram ou não foram importantes para você? São fundamentais. E são amigos, são aí, amigos sujos também. São fundamentais. Não, mas vamos contar a história direito, não, né? O caso seguinte é que eu não me preocupo com essas coisas. Eu não estou administrando minha história o tempo todo. Não, mas nós estamos. Sabe, eu não sei, mas digo, de repente, isso aqui é um momento, mas eu não fico pensando nisso. Vamos só fazer um parênteses. Mas não, pera. Aonde você entra na Chave? A Chave Porque surgiu como um programa de televisão. Deixa eu dizer o que era. Deixa eu dizer assim, do modo mais brutal, horrível e tal, mas é verdade. Eu cheguei um dia, e daí a gente morava no bairro das Mercês. Quando eu morava no bairro das Mercês, ele tinha uma casa branca ali na Padre Agostinho, que era nas Mercês. Então não sei o que, através de amigos comuns e tal, e não sei o que, souberam que eu era poeta, vieram me pedir letras, e ficou meio assim, e tinha umas outras doideiras no meio que nos aproximavam, as coisas dos anos 60, né? Umas zoadeiras assim, né, muito específicas.
Não vamos entrar em detalhe, porque também não é besta. Mas... E daí, então, de repente, eu cheguei lá um dia e eles me disseram, não, você precisa ir na Casa Branca e tal. Eles tinham um estúdio, assim, do Forrado, do Catex e tal. Porra, eu nunca tinha entrado num estúdio de rock antes, né? Porra, eles fechavam uma porta assim, plá! Uma doideira, assim, ficava 1h20, assim, saía chapadão. Então, eles me convidaram lá pra ouvir som. Eu chegava lá e os caras, porra, eles tocavam bem Negada da Vida, né? Que era era do Led Zeppelin, não era do Led Zeppelin. Não, que nada. Negada da Vida era do. Que acabou até. Não é Led Zeppelin, é do. Era o grande hit, né? É isso aí, Negada da Vida eles tiravam em cima, Negada da Vida. Daí foi, não sei o que, a mesa de som de. Daí no meio daquele papo, eu saquei que o português era o líder, assim, intelectual daquela jogada toda. Eu peguei um papel, porque era impossível dizer qualquer coisa, porque era um som assim. Eu peguei e escrevi um papo dizendo assim, por que não fazer sua própria coisa? E joguei. Foi assim que as coisas começaram. Eles tocavam música dos outros até eu chegar. Eles tinham uma música que eles tinham feito com um cara que até eu nem me lembro o nome, um cara que era um fotógrafo. Por daí eu cheguei e ficou. Não era o Paulo Kelly. Paulo Kelly, eu sei. Não é o Paulo Kelly. Um outro cara. E daí a gente começou a trabalhar junto, sabe como que é? E daí quando começa a trabalhar junto, eu não sei como é que é, você traz letras, e daí. E daí já começa a tocar em cima. E depois a Chave tinha 2 músicos extraordinários, dos melhores músicos dessa área pop, do seu gênero que eles fazem hoje em Curitiba, que são os 2 que estão em atividade. A saber, o Ivo e o Paulinho. O Ivo, eu acho, por exemplo, o Ivo é meu parceiro na blindagem, etc. Eu acho a voz do Ivo alguma coisa assim que Deus só dá para algumas pessoas às vezes. É como a voz do Paulinho Boca de Cantor. São caras assim que eu olho eles cantando, cara, e digo, puta que... Sabe? O material vocal, assim, sabe? Não é um problema de... Pode até não ter muita expressão nisso, alguém ter uma voz mais rouca e mais irregular. Mas é voz, assim, que o Ivo não desafina nunca, o Ivo é uma loucura, eu já sei seu parceiro dele. A voz dele é um puta de um instrumento. Eu mostro pros caras, eu levo, porque eu não sou um cara egoísta. Eu saio nessas lances, eu vou pra casa do Moraes, eu levo o disco da blindagem, fita do Marinho Galera, fita do Celso Locke, porra, eu não tenho, sabe, eu não abri uma porta só pra mim. Sabe, uma coisa que aconteceu, então eu digo, olha, tem a minha patota, meu lugar e tal, eu levo as coisas, eu mostro. E eu mostro, cara, o disco da blindagem. Os caras ouvem o Ivo começar a cantar. Quem que é esse cara? Ele já pasma. O Ivo, cara, ele é dotado, né? Ele é um cara que ele começou a cantar antes de mudar de voz, porque ele estudou num colégio luterano, então tinha aqueles coro luterano de cantar corais e não sei o quê. Então ele era um pivete de 7 anos e ele já cantava. Sabe, daí, 11 anos, a voz com aquela voz de galinho, assim e tal, e mudou e ele continuou cantando aos 16 anos, ele se apresentava nesse programa. Ora, o Ivo é uma estrela, assim, nata mesmo, sabe? Ele toda a vida quis ser músico, é isso, irremediavelmente isso. E é uma voz fora de qualquer paralelo, ele é extraordinário. Bom, acho que você respondeu a pergunta do... Não, claro. Não, mas é essa coisa que foi. Quero... E daí a gente começou a fazer aquelas coisas. Então pintavam trecos assim, por exemplo, que depois eu nunca mais repeti, de compor, de fazer poesia. Para mim, uma song, uma canção, é uma poesia, né? É um modo da minha poesia se manifestar. Então, assim, no meio daquela pauleira toda de rock e tal, e chegar no ouvido do Ivo, assim, gritar para ele um verso que estava em cima de uma divisão e tal, e ele começar a gritar junto e tal, e de repente pintar e tal, aquele troço do como é que era? Do Blue Satanás, um monte de coisa com que a Chave pintou várias vezes aí. Houve esse tipo de coisa. Bom, Paulo, uma coisa. Você, vamos começar em 102, quando eu conheci você. Lá se vão 20 anos. Mais até. Precisamos dar um jantar, né? De repente você aparece, exato. Você também gosta de cozinhar? Não, a gente compra. Mas tem uma coisa. Você tinha feito, agora só uma revisão, você ficou até os 14 anos no convento São Bento. Até onde aquilo foi importante, inclusive, você é materialista, é espiritualista? Qual é a tua... Como é que se define em termos de fé? Eu sou um homem profundamente religioso.
Até as determinadas crenças que eu compartilho com a esquerda são, assim, fundamentalmente religiosas. Sabe, porque para mim, sabe... Você não é católico, mas é religioso. Eu não sei se eu sou católico, e hoje em dia, essa altura, eu vai saber o que é católico. Você vai com Dom Pedro Cassaldáliga, aqui em Curitiba, uma figura incrível, que é o Frei Paulo César. Sabe, é uma figura que eu converso sobre budismo com o Frei Paulo César. Ele adora, ele é um padre, é um cara que tem uma... Parceiro sabe daí? Tá. Parceiro do Milton, pois é, Frei Paulo, que é amigão meu e tal, a gente se adora e tal. Agora, então aquilo ficou uma formação religiosa. Mas por que você saiu? Você não quis ser? Você queria ser moço? Porque eu descobri a mulher. Como é que foi? Quanto Tinha coisa melhor que Deus. Isso deve ser uma... Como é que foi tua primeira experiência sexual? Isso você pode contar. Uma namoradinha, num canto de portão. Você perguntou? Qual foi a minha experiência Não, foi sexual? nessa vez que foi a primeira experiência sexual. Uma pergunta irreverente, Não, mas... mas foi com o padre. Não foi com o padre? Não, foi uma namoradinha. Até então você não conhecia, você era um jovem... Até então o quê? Quer dizer, até então o que eu tinha? 16 anos? Quer dizer que só foi ter a primeira experiência aos 16 anos? O que você teve aos 9? Não, tinha um pouco Então ele antes. foi um jovem que fazia jus ao signo, né? Não, mas 16 eu acho razoável. Mas não, só por causa da mulher foi que você abandonou... Só, É um absolutamente erro, você só. fala que foi aos 16, você falou que saiu aos 14 do convento, então como é que foi isso? Não, peraí. Eu Não, falei foi- que dos 12 até os 14. Depois eu saí de lá aos 14. Daí saí, fiquei algum tempo de bobeira, daí comecei a namorar e tal. Aí dançou tudo. Ah, mas lá dentro você não descobriu a mulher, então. Não é que eu senti umas coisas em mim, uns arrepios de noite. Os frisões. Quer dizer, ou é o arcebispo, deve ser alguém. Ou é a Marta Rocha? Ou é a Marta Rocha. Mas você voltou a Curitiba. Até então você não tinha tido nenhuma experiência de trabalho. Daí você começou a se interessar por poesia, mesmo. Essa é esta. Eu toda a vida fiz poesia. A minha avó tem poemas que eu fiz quando eu tinha 8 anos de idade. Eu tenho, inclusive, escritos a caneta. Eu estou com 38 anos atualmente, eu tinha 30 anos, entende? E eu nunca quis ser outra coisa, eu toda a vida quis ser poeta. Eu tenho me preparado, inclusive, intelectualmente. A minha proposta, se vocês querem saber, é o seguinte: eu quero ser o poeta mais importante da minha geração. Se eu não conseguir isso, eu falhei. Mas eu quero que vocês saibam o que eu quero fazer, entendeu? Dá o papel pra mim, né? Você me conhece, Claro. Você me conhece há 20 anos. Não, mas Você sabe continue. que Mas essa eu frase é não muito vi. boa. Esquece o poeta mais importante da tua geração. Aliás, eu acho muito Para importante. muita gente eu já estou conseguindo, cara, deixa eu lhe dizer. Bom, mas quando que você escreveu a primeira poesia tua aos 8 anos? E nunca mais parou de fazer. Mas você fazia aquela poesia ainda tradicional. Mas é lógico, eu passei por tudo. Isso aqui, eu sei fazer um soneto, eu domino a métrica, a rima, tudo, cara. Sabe como é que é? Então esses caras vêm com esses versinhos. Eu sou um poeta extremamente competente, cara. Eu sou um profissional mesmo. Eu sei tudo sobre poesia, em várias línguas, vários idiomas, tudo. Eu não sou um amador. Quando eu descobri os concretos de São Paulo, o que me fascinou neles era exatamente a extrema competência profissional deles. Sabe, eu vi e digo, esses caras não estão brincando. Sabe, não eu vou lá, escrevo, minha namorada, não sei o quê. Não é nada disso, cara, é barra pesada, vai ter que saber tudo. Vai ter que ler Dante, vai ter que escrever muito bem, sabe, tudo, sabe, você dominar Como é que o você fez repertório para inteiro. aprender todas as tuas línguas e aprender isso? Agora porque você, normalmente o guri começa a ler esse troço, pira. Você não, ao contrário, teve várias Tem alguma inspirações. formação familiar? O teu pai, por exemplo, falava Meu polaco avô em era casa? poeta. Mas, não, mas a nível de língua, assim, de Meu outra pai língua, falava teu pai. polaco, mas é que a minha mãe não falava. Quantas línguas você, como é que você conseguiu aprender as línguas? O caso é o seguinte, línguas a gente tem, o tempo de uma vida é muito curto para você saber mais de uma. Nós vamos morrer sem saber português direito. O que eu acho é o seguinte, é que a gente tem nível de competência várias em várias línguas. Eu tenho um certo nível de competência, digamos, em umas 8 a 10 línguas. Podia numerá-las? Claro. Quer dizer, eu domino, escrevo, falo e leio. Português, inglês. Não escrevo, mas leio fluentemente italiano. Espanhol eu nem falo porque é um português mal falado, você sabe. Alemão, eu tenho um nível de competência em alemão. Daí de línguas orientais tem hebraico. Japonês eu saco bastante japonês. Russo, das línguas eslavas, russo. Com essa coisa de russo, dá para eu traduzir polonês, e daí vai um lance assim de competência. Eu tenho assim uma coleção de dicionários, sabe? Então tem algumas línguas como o polonês, por exemplo, que é uma língua que eu não domino, assim, blá, 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 mas, porra, se você me der um poema, por exemplo, em polonês,
Eu domino a estrutura gramatical. Eu sei, digo, isso aqui é um verbo, isso aqui é o participio passado daquele verbo. Sabe como é? Isso é plural, eu não sei o que é, mas deve ser uma planta. Então, deixa eu ver. O seguinte, que é básico, latim. E latim. Latim você aprendeu no seminário. Latim e grego. Grego também. Agora... E eu me interesso por todas as línguas, me interesso por tupi, cara. Eu saco tupi pra caralho, inclusive. O Vítor, inclusive, me consultou sobre tupi naquele projeto Curupira e tal, saber como é que se dizia isso, como é que se dizia aquilo e tal. Mas aí já é mais um terreno da curiosidade. Agora, de uma coisa, mas você quando descobriu... Mas eu me interesso até por egípcio antigo, entende? Como é que se descobriu, quando que se descobriu que havia alguma poesia mais moderna? Quer dizer, você vinha, como é que foi tua linha de influência de poesia? Quais foram os primeiros poetas que você leu? Isso é importante na tua evolução. Você teve um primeiro poeta que você leu na tua vida, que você deve lembrar. O Euclides da Cunha não era poeta, você falou que foi... quem é que foi? Que você lembra, assim? Numa linha, assim, numa trajetória. Pode ser. As carinhas, eu acho que... psicanalítico, qual é que seja o primeiro poeta que você viu? Fagundes Varela, assim, né? O primeiro que te impressionou. Já sei. Um romântico brasileiro. Provavelmente Fagundes Varela. Não, mas essa é uma saída elegante. Não, mas é uma entrevista sincera, né? Mas elegante. Fagundes Varela, muito bem. É um romântico brasileiro. Até hoje eu sou um poeta romântico, como todo polaco, eu sou romântico. Tanto que o Poloneses, esse meu livro, é um livro assim. Tanto que Poloneses é dedicado a Chopin, né? Quer dizer, é dedicado a todo o romantismo. Eu sempre fui romântico. Bom, me diz uma coisa, você começou a ler poesia com 10, 12 anos. Fagundes Varela, e daí veio como? Como é que foi a tua desculpa? Até cigarros concretos, que na onde nós nos encontramos. Quer dizer, onde você começou a fazer a cabeça de um monte de gente. Inclusive influenciou a mim, o português lá, o Santos, e mil outros caras. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu fiz o mesmo caminho da poesia brasileira. Eu me interessei por Drummond, por Cabral, Vinícius, Velasco, Cassiano Ricardo. Sim, aquelas coisas, sabe, os deuses daquele momento, né? Uma coisa, Paulo, dentro do seminário lá havia, dentro do currículo do seminário havia poesia também? Não, né? Não, a barra era... Mas você dava suas escapadas. Não é. Poesia pra mim é uma fatalidade, não é uma coisa... Pra mim a descoberta da mulher que fez com que eu saísse do mosteiro, pra mim foi... de uma certa forma a descoberta da poesia, porque para mim a mulher é a poesia. Agora eu não sei se é lenda ou não, Paulo, mas... Quer dizer, a poesia é o outro, e para mim, enquanto macho da espécie, entende? O outro é a mulher. Que a mulher... Para mim, a minha vida, entre outras coisas, sim, é um fascinar-se contínuo e cada vez maior pela mulher. A mulher, para mim, é a coisa fascinante. Você jamais teve momento de gay, assim, ou você jamais houve, assim... Momento de mulher? Não, é melhor a gente não falar dessas coisas, porque... Não, mas já teve momentos, assim, porque... Não, todo... Não, isso aí foi o primeiro dia que ele foi ver o filme do Maciste. Aí, ele olhou o Maciste e disse, que é um massa. Não, você está fazendo uma louvação à mulher. E hoje em dia há o tal de bissexualismo, um monte de coisa e tal. Mas agora, como é que foi o teu encontro teu com os concretos? Isso é uma coisa muito importante. Quando foi que você viu primeiro não foi o quê? Foi a Noi Grandes, a invenção? Deixa eu te dar, Costa, que é isso aí em detalhes, foi o seguinte. Então, como eu disse, eu já tinha despertado para o interesse por aquilo que era a modernidade da poesia brasileira, que era Drummond, Cabral, Vinícius, Cassiano Ricardo e tal, coisa que era quente ali na hora, né? E daí eu acompanhava muito naquela época, porque a atividade era muito grande, o lance do jornalismo, que hoje quase não existe, né, o jornalismo literário. Acho que para mim foi muito importante, naquele momento, digamos, foi 62, 63, que aquele suplemento literário do Estado de São Paulo, por exemplo, que saiu aos sábados. E o que, uns 21 anos, né? Por aí, né? Estou com 38 agora, sei lá, faz esse cálculo. Daí, então, eu todo sábado, aquela coisa de a febre de sair comprar o Estadão, porque então, no Estadão pintava aqueles nomes, então, Cassiano Nunes, eu nem sabia quem é, e não sei quem, Wilhelm Flusser. Então, aquele lá, você começava a cultuar aqueles deuses literários daquele momento. Era sabe, uma qualidade, era uma qualidade que me chegava.
Então, para mim, aquele sábado era ir lá, eu fazia todo um movimento físico, porque eu ia comprar uma qualidade. E eu tenho até hoje, assim, coisas antiguérrimas. Correio do Povo, do suplemento do Correio da Manhã, e um monte de coisa. Então tinha um artigo de Zelino Grünewald. Daí eu comecei a tomar conhecimento de uma coisa que se chamava poesia concreta. Que era estava acontecendo há 3 anos. Já, não, exato. Já tinha implodido, mas continuava ecoando, assim, pá. E eu peguei já esse tipo de coisa por volta de 62, 63. E eu senti, não sei, eu devo ter em mim um instinto, como é que eu vou dizer, não sei se contestatório, rebelde, sei lá que nome dei, mas era uma coisa que de repente era uma coisa nova, era uma coisa que alguém estava fazendo uma coisa completamente... E aquilo começou a me chamar a atenção. Quer dizer, eu não sou um cara que eu sou por vocação um cara progressista, sabe? Eu não era um cara conservador, eu não tive uma rejeição em relação... Eles me fascinaram. É daí que tinha uns caras que estavam botando pra quebrar, que faziam poesia, os caras atacavam, e eu pegava e lia artigos contra os caras, e eu estava só lendo nas entrelinhas, porque o que me interessava era saber o que eles estavam aprontando, era aquilo que me interessava mais do que o cara, sabe, tentar, não sei o que, em nome disso, daquilo, isso não interessava. E daí, aconteceu em 63, quando eu era professor já de cursinho, o primeiro congresso brasileiro de poesia de vanguarda, que foi em Belo Horizonte. Daí, naquela época, o meu guru era o Luiz Felipe Ribeiro. Não, a gente sempre tem guru. O Luiz Felipe Ribeiro, que era um professor de gramática, sintaxe e tal, e era um cara assim, estruturado politicamente e tal. E o Luiz Felipe era o cara assim que me assessorava nos lances e tal, me fazia a cabeça, né? E do W. Abreu, daí aconteceu desse congresso, e daí eu cheguei e falei para o Luiz Felipe, e o Luiz Felipe disse assim, e o Luiz Felipe na época era o diretor do diretório acadêmico na faculdade onde eu estava, em Direito na Federal, passei no vestibular. Você era calouro? Eu era calouro, exatamente. E o Luiz Felipe estava no 4º ano, era isso mesmo. Tá. E eu passei em 2º lugar. Daí, uma mulher passou na minha frente, enfim, mulheres. E daí o Luiz Felipe disse assim, você vai pra lá. Eu vou arrumar uma grana aqui pelo diretório, você vai representar o diretório. Foi a primeira missão na minha vida. Eu tinha 18 anos. Congresso de Poesia de Vanguarda em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Lembra o mês, hein? O mês que foi? 63? Não, mês eu não lembro. E aí eu fui nessa, cara. Foi a primeira vez na minha vida que eu viajei sozinho. Sabe, saí com uma grana no bolso, segura essa grana. Porque, entrou no ônibus. Sabe, aquela coisa e tal. Fui lá, eu fui assim, uma expedição poética. E daí eu cheguei em Belo Horizonte e foi lá que eu conheci Décio, Haroldo, Augusto, e deu uma para cá, a nossa amizade não parou mais, né? Você levava já uma obra, já levava, levei uma ecologia. Não, cara, você... entre nós aqui a gente já tinha a nossa ecologia. Você era o cara da música popular, o cara que cultivava a bossa nova, o cara que mostrava coisas. A gente ia naquele, você tinha um apartamento bem pequenininho, cheio de livro e disco e meias jogadas, camisas e tal. E a gente chegava e a gente ia no cu da madrugada. Vou pegar o gancho, deixa eu fazer. Mas a gente ia no cu da madrugada e a gente ficava ouvindo, tomava pileques, né, de conhaque e ia lá ouvir. Vou pegar o gancho. E eu ouvi bossa nova no apartamento. Uma pergunta aqui, a pertinente da época. É o seguinte, como é que era na época? É uma coisa que me fascina, né? Porque eu não conhecia, me fascina e que eu ouvi falar muito, né? Porque foi naquela dos anos 60, final, por aí, 64, 65, indo embora até 68, por aí. Então, o clima de Curitiba, né? Que onde despontava de repente a Velha Adega, né? Aí o Jamil Smash. A Velha Adega abriu lançando o livro do Mário Stasiak, chamado Alto de Fé Ocidental, do qual o prefácio é meu, que se chama Isso. Foi assim que abriu a Velha Adega do Vitor. Né? Segundo a definição da época, eu já vi o Aramis escrever sobre você, esse Paulo Emílio que foi terrível, da Velha Adega e tal. Você era um gurizão que... Como é que era o clima naquela época, o Paulo? Assim, como é que você viveu você voltando assim hoje? Olha, Dante, eu vou te dizer uma coisa, eu não posso te dar uma resposta honesta, porque o que eu disser e o Aramis disser, por exemplo, nós vamos confundir com uma emoção da idade que nós tínhamos naquela época. Nós não vamos ter condições jornalísticas de te fornecer um dado objetivo, porque pode ser que fosse a maior babaquice comparada com hoje. Não, mas é que a gente tinha 23, 24 anos. E isso é uma coisa incomparável, cara.
Caran! Bom dia. Teatro árabe! Isso. Desculpa, atrás, mas eu tinha que almoçar. Não tem nada, eu comer. Fica aqui do lado. E vocês palestinos aí, judeu atrás de vocês? Você tem que, porra, comer em algum lugar, lá de sábara pra não sei o que, aquilo ali. Zabra. Meu Deus, que Você ignorância. não perdeu nada, você só perdeu a história do limite. Ele contou a vida dele? Não, mas você sabia, eles são Não, eu, são biomaníacos. Eu, inclusive, me preparado, eu ia contar a vida dele. Você é um lenço. O Dante fez a pergunta sobre a velha ideia, o negócio que é a velha nádega, né? Como nós chamamos. Agora, bem, na verdade, uma coisa, o Leminski frequentava, era coisa, mas nessa época, agora eu vou dar um depoimento, assim, só para situar o troço. Leminski eu conheci na última hora, quando eu fui a primeira pessoa em Curitiba realmente... Quando eu voltei desse congresso, porra, pode dizer, estava na última hora, ali no edifício Asa, agora onde é aquele lugar dos papelotes, ali, né? É bem ali, cara. E depois os padres quebraram aquilo de tijolo. Foi isso mesmo. Mas então, o Paulo apareceu, e nessa época... tem um detalhe muito importante que é importante lembrar. O Paulo não iria falar, mas eu falo como... ele apareceu com os textos dele lá, e eu nunca fui intelectual, não repreensão, mas eu sempre gostei de divulgar o intelectual. E me entusiasmei com aquilo. E começamos a falar, a última hora não tinha muito espaço, mas logo veio a Revolução. E quando fechou a Revolução, quando fechou a última hora, eu fui para o Diário da Tarde, e lá o Constantino Viaro, que era o diretor mesmo era o Fernando Miranda, deu um espaço, nós criamos um suplemento chamado Vanguarda, lembra? Isso mesmo, que o Paquito estava na jogada. E você. Quando o Paquito estava ação dos Unidos ainda. Em 1800. E mais ou menos. 1964. É um pouquinho antes da Revolução. Não, depois da Revolução. Industrial. Eu tenho todos esses números. Inclusive tinha a Vanguarda, os editores eram eu, né? O Paulo, o Paquito ia buscar os dados. E tinha o Equação, que era econômico, quem escrevia era o Luiz Roberto Soares. Que era de esquerda na época. Era de esquerda. Ainda é. Nem era do PDF. Ainda era do PDF. E um cara que estudava direito, muito amigo do Luiz Felipe, chamado Divunzir Guzzo, lembra? Isso mesmo. Que hoje é assessor do Ministério do Planejamento, provavelmente é assessor do ele tinha o physique de hall, né? Pra isso aí. Então, esse suplemento, eu tenho, inclusive, eu acho que eu sou o único que tem guardado esses números, preciso te mostrar até um dia. Foi aonde saíram algumas coisas publicadas. Agora tem um detalhe. O Paulo era o único que falava, que realmente conhecia um pouco de poesia concreta. Nós nos reuníamos, não era na Velha Adega. A Velha Adega veio depois. Era na Guairacá, onde havia um português, que esses dias estava um bom problema, chamado Carlos Alberto Sanches, que era muito amigo do Leminski e curtia muito porque ele era professor de português. Então ele tinha muito entusiasmo. Ele foi o segundo cara, me corrija se eu estiver errado, que tentou fazer a poesia concreta. O terceiro... Agora vem um detalhe muito importante. Os maiores inimigos do Paulo, assim, na época de crítica do troço, era, pela ordem, Vinholes, Maja, os críticos tenares da coisa, né? O João Osório, não estava por aí já? O João Osório Brzezinski? É. Não, não já era pintor. Mas ele estava nessa história Ele frequentava, ele bebia com a gente, ele bebia com a gente. O Fernando Calderari bebia daí, então tem um monte de gente que é uma relação de alcoólicos, não de... Agora, eu só fiz esse parênteses, assim, quando o Paulo acendia o seu cigarrinho para entusiasmá-lo. Cannabis Project. Não temos nada quanto, desde que ele continua a falar sinceramente. Paulo, agora me diga uma coisa, você começou a fazer aquilo, agora uma pergunta que eu te faço. Naquela época, você não sentia do homem que sabia da Vanessa, que falava da Vanessa, que você era o único cara que falava do troço? Então, eu confesso que eu brinquei, inclusive só e sol, então punha assim, uma linha por aqui, dizia que era poesia. Sabe o que eu estava fazendo? Eu publiquei esse sabe o que eu estava fazendo naquela época? Aramis, você sabe o que eu estava fazendo naquela época? Eu estava fazendo isso que está aparecendo aqui agora. Na Veja, na Isto É, agora vai pintar na Visão. Está saindo um disco da Ariola. Eu estou escrevendo para o folhetim uma vez por mês, né? Tá, mas o que você estava fazendo? Eu estava fazendo isso, cara. Era o começo dessa transa toda. Pois é, mas... Eu estava fazendo o meu percurso, eu estava fazendo o meu trajeto, cara. Estava montando o meu jogo, sabe? Eu estava montando o meu jogo. Mas você não era o homem que falava javanês na época?
Nossa, eu falava javanês. Não, poeta do que eu estou me referindo. Eu nem iria nunca me interessar por javanês, porque essa literatura javanesa, assim, não, eu estou falando teoricamente. Javanês só o Lima Barreto. Eu estou falando teoricamente do Lima Barreto. O melhor escritor dele. Pois é. Mas não, tudo bem, fala outra língua, húngaro, qualquer coisa. Mas javanês não. Mas não é nada disso. Mas o que ele falou, que estava preparando o caminho. Eu me lembro do Paulo com uma pasta cheia de papel mostrando poemas. Pois é. Então um desses poemas hoje está gravado num disco do Caetano Veloso. Não, mas não é um poema, é uma música. Exato. Não, mas eu digo, sabe, a preparação da coisa, né? Não, porque de repente porque o Paulo colocou isso aí, né? Que no fundo, ele vai discordar de mim, mas eu vou afirmar isso, que no fundo o Paulo não é um músico, né? O Paulo continua sendo um poeta. Está fazendo poesia com uma mídia certa, quer dizer, uma mídia... Aí não seria um ponto que eu queria provocar mesmo, por isso... Mas aí tem um pequeno detalhe, é o que eu ia dizer. Você já ouviu o senso de marketing. Não, isso me deixa mais irritado ainda. A questão é, você já ouviu o seu Vessel com o Paulinho Boca? Não. Depois de ouvir seu Vessel, você não vai dizer que eu não sou músico.